Olá, pessoal! Então, o assunto da nossa aula de hoje é a resolução de situações-problema envolvendo triângulos. Então, nós vamos retomar tudo o que nós estudamos sobre triângulo até agora e utilizar esses conceitos na resolução de alguns problemas. Então, o primeiro nos diz o seguinte: os triângulos fazem parte de nosso cotidiano de maneira que muitas vezes nem os percebemos. Em uma observação mais atenta, você provavelmente encontrará estruturas em formato triangular. Ali nós temos alguns exemplos de telhados, pontes e outras construções. Seu uso em construções é muito amplo em função de uma característica que os triângulos têm, conhecida como rigidez triangular, tornando as construções firmes e seguras. De acordo com essa ideia, responda ao que se pede. Então, a primeira pergunta. Imaginem que a gente realmente realizasse esse experimento de posse de palitos de sorvetes e taxinhas, monte uma estrutura em forma de triângulo e outra na forma de quadrilátero, como mostram as ilustrações. Depois tente movimentar as duas estruturas, empurrando os vértices, ou seja, ali as partes das taxinhas, e verifique qual estrutura se deforma com mais facilidade. Então, se nós fizermos esse experimento, a gente vai observar que a estrutura em formato de triângulo, ela não vai trabalhar. Por ela ser rígida, nós não vamos conseguir deformar esse triângulo. Entretanto, a estrutura na forma de quadrilátero, sim. Nós podemos mexer com ela, achatar ela mais na horizontal ou achatá-la mais na vertical, e ela vai ter essa movimentação. Então, nós podemos concluir que a estrutura em forma triangular não se deforma, enquanto a estrutura em forma de quadrilátero, sim. A pergunta B. Muitas porteiras de fazenda ou sítio têm a forma mostrada na figura, com uma trave na diagonal. E aí nós queremos saber qual é a razão da qual existe essa trave, ok? Então a ideia é a mesma. A porteira ela tem um formato aí retangular. Quando nós passamos essa madeira na diagonal, a gente forma dois triângulos. E pela rigidez do triângulo, isso vai fazer com que essa porteira fique mais rígida, mais firme e facilite, então, a sua abertura ou fechamento. Então, a nossa resposta pode ser: ao colocar uma trave de madeira na diagonal, formam-se triângulos e, com isso, a porteira fica mais rígida e suporta melhor o movimento de abrir e fechar. Questão 2 da Olimpíada Brasileira de Matemática. Guilherme começa a escrever os números naturais em figuras triangulares de acordo com o padrão apresentado a seguir. Então, observem que ele forma um triângulo maior, em que dentro dele tem 9 triângulozinhos. Então, o primeiro ele vai numera de 1 até 9. No segundo, ele continua, numerando de 10 até 18. O terceiro, de 19 até 27. Ou seja, vão 9 números dentro de cada triângulo, ok? Nomeando as casas de cada um deles com as letras de A até I, como as da figura ao lado, ele pode codificar cada número natural por meio do número do triângulo e da letra da casa em que ele aparece. Por exemplo, o número 5 é codificado por um E, pois ele aparece na casa E do triângulo 1. Já o número 26 é codificado por 3H, pois ele aparece na casa H do triângulo 3. Como Guilherme codifica o número 2014? Então, quando nós dividimos 2014 por 9, nós vamos obter 223 e vai sobrar o resto 7. Isso significa que nós teremos 223 triângulos fechadinhos e inteiros e mais 7 casinhas no próximo triângulo. Então, o 2014 ele está no triângulo de número 224, porque são 223 completos, mais 7 casinhas do próximo. Então, ele está no triângulo 224, na sétima letra. A sétima letra é a letra G. Logo, a alternativa correta é a alternativa E. Questão 3. O triângulo isósceles, além de possuir dois lados de mesma medida, possui também dois ângulos de mesma medida. Se a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, quanto deve medir os ângulos internos de um triângulo isósceles obtusângulo com um ângulo de 40? Olha só, nós já sabemos que um ângulo desse triângulo mede 40 graus. E eu preciso descobrir, então, a medida dos outros dois. Eu sei que dois ângulos são iguais.
Porém, nós já estudamos que não é possível formar um triângulo com dois ângulos obtusos. Então, o nosso triângulo ele deverá ter dois ângulos agudos e um obtuso. Então, os dois agudos, consequentemente, deverão ser iguais. Então, se ele tem um ângulo de 40, significa que o outro também é 40. 40 com 40 deu 80, falta 100. Logo, nosso triângulo terá um ângulo de 40, outro ângulo de 40 e o terceiro ângulo de 100 graus. Questão 4. Considerando a classificação de triângulos em relação à medida dos ângulos, complete corretamente o esquema. Então, vamos lá. O triângulo tem três ângulos agudos? Se a minha resposta for sim, então ele é classificado como acutângulo. Agora, seguindo o outro caminho, se a minha resposta for não, eu tenho uma segunda pergunta. Ele tem um ângulo obtuso? Se a minha resposta for sim, ele é classificado como obtusângulo. Se a minha resposta for não, então ele tem um ângulo reto, sendo um triângulo retângulo. E a nossa última questão, a seguir, temos a imagem de um par de esquadros, que são instrumentos usados, por exemplo, para traçar linhas paralelas e perpendiculares. Cada um tem a forma de um triângulo. Meça os ângulos e os lados de cada um e classifique-os de acordo com as medidas. Bom, o primeiro esquadro, o esquadro vermelho, ele tem um ângulo de 90 graus, um de 60 e um de 30, como nós já verificamos em nossas aulas. Então, trata-se de um triângulo retângulo e observem que ele tem todos os lados diferentes e, portanto, escaleno. Então, nós temos triângulo retângulo e escaleno. Já o esquadro azul, ele possui um ângulo de 90 e dois de 45. Então, ele também é um triângulo retângulo. Entretanto, agora ele tem dois lados iguais. Então, trata-se de um triângulo retângulo e isósceles.